Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar do Instituto de Educação Superior IMEB em parceria com a GE Healthcare. E hoje aqui conosco, para conversar um pouco sobre segurança em ressonância magnética, a gente tem uma convidada muito especial, a Renata Moura. Deixa eu chamar ela aqui para nossa sala, nosso bate-papo. Vamos lá. Olá, Renata, tudo bem com você? Olá, tudo bom? Boa noite, professor. Me escuta bem? Sim, Todos? Então tá tudo ótimo. tranquilo, tudo tranquilo. Muito bem-vindo aí, estreando na nossa sala, no nosso webinar aqui, parceria da GE com o IMEBIES. Então, olha, seja muito bem-vindo, hein? Eu que agradeço o convite, é sempre uma honra. Eu coloquei aqui só um aviso sobre o compartilhamento das informações, que é nossa rotina aqui na GE, que qualquer material que possa ser mencionado, eles estão sempre sujeitos a regulamentações locais, é sempre importante colocar a fonte de onde isso foi adquirido. Meu nome é Renata Moura, como o professor já me apresentou. Atualmente eu trabalho como especialista em aplicações de ressonância magnética pela GE, mas a minha trajetória foi em grande parte no Hospital Albert Einstein, a maior parte em ressonância, o final um pouco mais em PET ressonância e ensino, e hoje a gente acaba usando na nossa rotina como applications o que a gente tem de experiência em campo. E eu quero compartilhar isso um pouco com vocês. Para mim, a introdução do Homero foi ótima, não só pelo fato de indicar que isso é importante, este tema é sempre importante de ser revisado, não só para quem inicia no campo, quem inicia em ressonância, mas para quem já está há um tempo. Eu coloquei uma pesquisa muito rápida que eu fiz, não utilizei nenhum mesh terms, nada disso. Só coloquei MR Safety no PubMed, para que vocês possam ver que desde o primeiro artigo que foi publicado, teoricamente, houve uma crescente muito grande de alguns anos para cá sobre este tema de ressonância magnética, porque ele realmente acompanha não só a tecnologia, mas também a distribuição dessa modalidade de imagem. E o que acaba nos surpreendendo é que mesmo que nós tenhamos hoje grandes instituições, como o Colégio Americano de Radiologia, a Sociedade Europeia também em relação à radiologia, que publicam frequentemente e fazem updates de manuais de segurança. E, recentemente, aqui no Brasil, nós tínhamos uma RDC de 2019, que foi substituída agora pela 611, em março de 2022, que acaba estabelecendo alguns requisitos mínimos para a organização, para o funcionamento de serviços de radiologia dentro do nosso país, que já era em boa hora, digamos assim. Nós ainda temos muitos acidentes. O primeiro acidente que ocorre, a gente sempre tem a impressão de que foi um descuido, não tinha informação. Até se você não buscar essa informação fora da sua instituição, o próprio equipamento de ressonância magnética, no seu manual, tem um capítulo, no caso da GE, o capítulo 2, completamente dedicado à segurança. Ele faz uma introdução sobre os campos, ele fala sobre o campo magnético principal, os gradientes de campo magnético, ele indica, inclusive, quais são os símbolos que você tem que prestar atenção quando você está operando o equipamento. Eu coloquei na imagem, acho que está com um pouquinho de delay, talvez, mas já chega para vocês, alguns quadros, por exemplo, como exemplos que vocês frequentemente vão ver durante o manuseio do equipamento. Um dos mais comuns, por exemplo, de atenção, de aviso, é aquele que a gente vê quando vai fazer o landmark, quando vai zerar o equipamento, que é um aviso amarelinho. Ou, por exemplo, de não deixar os cabos da bobina formando um loop, que é uma proibição. E os próprios símbolos de safety, não seguro e de condicional. Além das bobinas que tem os símbolos de recepção ou transmissão e recepção, dependendo de qual é a configuração daquele hardware. Tudo isso está dentro do seu equipamento. Tudo isso é busca de conhecimento, de você ter um ambiente mais seguro. E ainda assim, desde a primeira morte que nós tivemos, que foi retratada, que foi
infelizmente levou à morte do Michael Colombin, que foi o que deu esse start nos protocolos, nos guidelines de segurança. Nós tivemos recentemente diversos acidentes, inclusive acidentes fatais, inclusive aqui no Brasil. E sempre a sensação é, de novo, o que aconteceu? Até quando a mídia tenta, às vezes, fazer um pouco de, digamos, divulgação, existem erros, como, por exemplo, você falar de ressonância e colocar uma foto de tomografia. Isso é muito comum. Então, hoje, o nosso intuito é, vamos não desmistificar a segurança ou deixar tudo mais fácil. Não, a gente vai justamente colocar em pauta o que deve ser um princípio que não deve ser passado para trás. A história do, mas eu sempre faço e nunca deu problema, é complicada. Quando ocorre um erro na ressonância, geralmente as pessoas tendem a buscar culpados, tendem a buscar quem errou, e na verdade o erro está no processo. Nós devemos rever os processos e quem participa desse processo. De uma maneira geral, só para que a gente tenha uma ideia, a imagem de ressonância ela vai sempre resultar da interação do campo magnético com os prótons de hidrogênio através dos pulsos de radiofrequência, essa coleta modificada pelo sistema de RF. Os gradientes vão atuar na codificação espacial, às vezes também na própria codificação de sinal. Esse sinal sendo coletado, ele vai ser processado, convertido, até formar a nossa imagem, de uma forma muito geral. Só que dentro desse processo, nós temos uma série de subsistemas que podem associar riscos. Dentre eles, nós temos o campo magnético estático, ou campo magnético principal, B0, que basicamente vai ter a torção, atração de alguns objetos ferromagnéticos, alteração no funcionamento de alguns equipamentos e vertigem e náusea como alguns efeitos biológicos. Os gradientes de campo magnético, a radiofrequência, que vão ser basicamente os campos que vão ser criados para que a gente possa estimular na verdade, os campos não, a radiofrequência que vai ser criada para poder estimular esses prótons de hidrogênio, o sistema de criogenia e os próprios meios de contraste. Então, esses são os fatores que podem ocasionar uma maior ou menor probabilidade de risco de acordo com a conduta que nós tomamos na ressonância magnética. O primeiro efeito biológico, digamos assim, que as pessoas tendem a subestimar são as vertigens e as náuseas. Obviamente que a movimentação em relação ao campo magnético pode gerar uma vertigem mais leve, dependendo da pessoa, mas nós levamos isso como uma coisa muito simples. Só que se você ponderar que muitos idosos, muitas pessoas que às vezes têm um déficit de mobilidade, vão estar na ressonância, vão fazer exames de ressonância, uma queda nessa situação pode ser muito drástica, pode levar a uma quebra de um osso, alguma coisa assim. Então, isso é uma coisa que tem que ser levada a sério, principalmente nos campos mais altos, como 3 Tesla. Nós temos aí 7 Tesla entrando, ainda não temos para a clínica, mas está presente. Outra coisa são as alterações dos equipamentos. Por exemplo, desde coisas simples, como um relógio ou um cartão de crédito, até bombas de infusão. Geralmente, as bombas de infusão, para quem trabalha em hospital, é muito comum, porque elas vêm com pacientes que geralmente estão internados e eles estão com um aporte, com um fornecimento de drogas para manutenção da vida, como, por exemplo, drogas vasoativas para o mantenimento de níveis pressóricos do paciente, sedativos em geral, como propofol, midazolam, fentanil, e lembrando sempre que essas bombas, elas não são compatíveis com a ressonância. Então, para que ela possa adentrar o ambiente, a zona 4 ali de ressonância, nós precisamos que essas bombas estejam dentro de uma gaiola, e que essa gaiola seja da mesma marca dessa bomba, para que a gente possa ter aí uma segurança em relação à medicação desse paciente. Então, essa é uma conduta, por exemplo, muito importante. O paciente desceu para fazer ressonância, ele está com droga em bomba de infusão? Quantas são? Eu tenho uma gaiola que comporta quantas bombas? Quantas bombas o paciente precisa? Isso tem que ser feito uma triagem antes mesmo desse paciente descer para o exame de ressonância magnética. Isso é o que nós falamos sobre processos, sobre sempre ter processos que vão indicar potenciais pontos de falha, para que a gente possa triar isso. E nós temos
logicamente, equipamentos que estão implantados dentro do paciente, como marca-passos, implantes cocleares, neuroestimuladores, que, dependendo do seu fabricante, do seu ano de fabricação, podem ser condicionais ou não. E dependendo do seu funcionamento, eles podem ser afetados de maior ou menor intensidade pela ressonância magnética. Nós vamos adentrar nisso um pouco mais profundamente em seguida. A próxima seria, em relação ainda ao campo magnético, a atração e a torção de objetos ferromagnéticos. Particularmente, eu acredito que os clipes de aneurisma são o melhor exemplo, porque você ter uma torção num clipe de aneurisma pode ocasionar uma hemorragia, pode ocasionar um dano permanente ao paciente. Inclusive, todos aqueles que são prévios a 1995 são todos contraindicados em ressonância. Mas hoje nós temos clipes de aneurisma que, dependendo do fabricante, no dia seguinte, em 1,5, ele pode fazer uma ressonância magnética. Quem vai determinar isso? O próprio fabricante vai informar para você qual é a potência de campo que ele pode ser submetido, qual é o gradiente que ele pode ser submetido, mas essa torção, essa tração, também pode ser relacionada a objetos maiores, como, por exemplo, macas, camas, que não são compatíveis com a ressonância magnética. Esse é das fotos mais famosas que a gente encontra na internet. Macas do andar, onde os pacientes ficam internados, que não poderiam entrar no ambiente da ressonância magnética e ainda assim apresentam como uma das grandes, se não das maiores, dos maiores acidentes em ressonância magnética. Eu vou colocar um videozinho aqui, acho que está com um pouquinho de delay, então eu vou deixar um pouquinho mais, deixa eu só tirar o som dele. Deixa eu voltar um pouquinho. Acho que agora já vai. Esse vídeo, ele basicamente mostra. Opa, acho que está com muito delay aqui. Vocês vão ver talvez com um pouquinho de delay, mas basicamente é um cilindro de oxigênio que foi colocado, na verdade, ali na maca da ressonância, para que nós possamos ver o quão forte é a atração desse campo magnético. Geralmente ela vai ser proporcional à quantidade de material ferromagnético que você tem dentro daquele equipamento, dentro daquele dispositivo. E esse efeito de míssil, né, que essa atração causa, ela pode ser fatal. Inclusive foi o que aconteceu com o Michael Colombini em relação a um cilindro de oxigênio. Outra coisa muito importante que nós temos que ter em consideração são as nomenclaturas. É muito fácil nós falarmos que uma coisa pode ou não pode entrar na ressonância magnética, mas nós temos uma nomenclatura para isso. Há alguns anos atrás, nós tínhamos como não magnético ou compatível com ressonância magnética. Essa nomenclatura, ela já não é mais utilizada. Hoje nós temos uma outra nomenclatura que foi determinada pelo ISTM e validada pelo FDA, que basicamente vai considerar um dispositivo como não seguro, seguro ou condicional. Os condicionais são o que dão mais dor de cabeça aí para o operador de ressonância magnética. Então, pensem o seguinte: se eu tenho um equipamento qualquer, seja ele um dispositivo médico ou algo para entrar dentro da sala, e ele está escrito como não seguro ou seguro, ótimo, eu já sei como proceder. Mas os condicionais é o que gera um pouquinho de dúvida, porque nós temos 8 subcategorias que vão levar em consideração, exclusiva ou concomitantemente, a força do campo magnético estático, que é o B0, os campos magnéticos de gradiente espacial, que são responsáveis ali pela codificação espacial do sinal, a razão da taxa de variação do campo magnético, os campos de RF e as taxas de absorção específica do SAR. Todas essas condicionais, elas vão ser delimitadas em 8 categorias. A primeira categoria são aquelas que, em tese, não são completamente seguras, mas são aceitáveis, porque elas têm um material fracamente ferromagnético que apresenta uma interação muito baixa com o campo magnético. Um bom exemplo são os eletrodos de carbono. Os eletrodos de carbono, eles são os eletrodos de carbono, eles basicamente têm uma interação muito baixa com o campo magnético. Então eles são praticamente seguros, digamos assim, mas eles ainda entram como condicional 1. A condicional 2
elas são relacionadas a materiais que são fracamente ferromagnéticos, porém você tem que esperar um tempo para sua implantação. Um bom exemplo disso seria um filtro de veia cava. O filtro de veia cava, geralmente, na sua grande maioria, você tem que esperar de até 6 a 8 semanas para que ele seja completamente incorporado, tecidualmente falando, para que ele não tenha nenhum tipo de deslocamento e não possa ocasionar nenhum mal ao paciente. A terceira condicional, geralmente, é relacionada a adesivos transdérmicos, principalmente aqueles com folhas metálicas, que não necessariamente vão ter uma interação com o campo magnético principal, mas eles podem sofrer aquecimento em relação à radiofrequência. A quarta, geralmente, são coletes de fixação, hã, como, por exemplo, aqueles coletes ortopédicos que eles têm material ferromagnético que é condutor, então nós não podemos colocá-lo dentro da ressonância magnética. O quinto são equipamentos médicos como marca-passo, nós temos agora um novo implante coclear que é condicional à ressonância magnética, que basicamente é condicional de acordo com a instrução do fabricante. Então não vai ser o seu vendor, não vai ser a de e-healthcare que vai falar para você: "Olha, este equipamento pode ser submetido ao campo X, Y, Z". Não, vai ser o próprio fabricante. Então, um caso de um marca-passo, a Medtronic vai informar qual marca-passo é condicional ou não, em quais condições, por quanto tempo e assim por diante. A condicional 6 já são testes não clínicos que indicam que aquele equipamento ele vai ser seguro em campos menores ou iguais a 3 Tesla, porque o campo magnético é permitido dentro dessa categoria e o campo magnético gradiente ele pode ir até 720 gauss por centímetro. E esses equipamentos eles vão suportar um aumento de temperatura ali de aproximadamente 6 graus Celsius e levando até um SAR de 2 watts por quilo em 15 minutos. A sétima, geralmente, é pela variação do campo de radiofrequência. Então, não necessariamente eu tenho todos os dispositivos que entram em 1,5 Tesla são compatíveis com 3 Tesla. Ok, campo magnético maior, isso acaba sendo uma informação óbvia. Mas o inverso, às vezes, também pode ocorrer. Se você tem um equipamento de 3 Tesla, muito antigo, que o gradiente não é tão potente, e você tem um equipamento, um dispositivo médico que vai ser condicional àquele 3 Tesla, não necessariamente ele pode ser também condicional para uma máquina super nova, com gradiente super potente, que tem um slew rate fantástico, super rápido, de 1,5 Tesla. Então, toda essa todos esses condicionais, eles têm que ser checados. E a condicional 8 ela é similar à condicional 6, porém ela tem uma delimitação entre 1,5 Tesla ou 3 Tesla, e não de 3 Tesla para baixo. Ainda não foram colocadas nenhuma evidência, nenhum teste para campos acima de 3 Tesla, então nós não temos ainda muitas informações sobre 7 Tesla. E todas essas informações, elas podem ser vistas no site do MRI Safety. Hoje, essa é basicamente a nossa bíblia. O site do MRI Safety é o mais comum e a sua busca é muito simples. Você só precisa ter o nome completo do equipamento, do dispositivo que você está procurando, e quando você coloca o nome, ele vai indicar para você se esse objeto é se esse objeto é condicional, seguro ou não seguro. E o porquê isso é importante? Quando você tem um paciente na sua para a sua ressonância magnética, nós pensamos: "Ah, ok, ele pode ou não fazer o exame". Mas, na verdade, se nós recordarmos ali que as linhas do isocampo, a linha de 5 Gauss, que é onde inicia a nossa zona de exclusão, de acordo com a blindagem da gaiola, da potência do campo, nós vamos ter zonas de restrição, não somente em função a esses materiais, mas também às pessoas. Então eu tenho que fazer um screening de segurança para que essa pessoa não entre numa zona de segurança inadequadamente, inadvertidamente ou sem supervisão. Nós temos hoje, pela GE, somente a classificação de zona de segurança ou zona livre. Porém, tanto pela nossa RDC nacional, quanto pelo Colégio Americano de Radiologia, nós temos basicamente 4 zonas de segurança. A zona 1, que vai compreender uma zona livre, onde você não tem nenhum tipo de interação com esse campo magnético principal. A zona 2, que consiste numa interface entre a primeira e a terceira zona, é onde tem que ser feito o screening de segurança do paciente. A zona 3, que são áreas internas do seu setor, como por exemplo o console, como por exemplo a sala de máquinas,
e qualquer corredor ou área de acesso que tenha acesso livre e direto à zona 4, que é justamente a sala do magneto, que é a zona que tem o maior risco. E o porquê que essas zonas são importantes? Não somente para o screening do paciente, mas para dos seus acompanhantes, quaisquer prestadores de serviço ou colaboradores. Nós não podemos, por exemplo, ter um colaborador, um terceiro, por exemplo, um fornecedor que entre nessas zonas de segurança inadvertidamente, porque ele não tem o conhecimento do que às vezes aquelas próprias sinalizações que são obrigatórias significam. Então, a partir da zona 3, ah, idealmente a partir da zona 2, se uma pessoa não é desse setor, ela não pode permanecer desacompanhada. Ela tem que estar sempre sob a supervisão de um colaborador. Isso porque se ela inadvertidamente entrar na sala do magneto, isso pode ocasionar não só um acidente, como ela pode, dependendo, por exemplo, o que é muito comum, durante a limpeza, por que não encerar a sala do magneto? Porque nós temos de enceradeira grudada no aparelho de ressonância magnética, é incrível, são fotos e mais fotos, mesmo com todas essas seguranças, esses sinais de segurança. Sinalizações, inclusive, que indicam tanto por escrita, quanto por, desenhos para pessoas que infelizmente às vezes não são letradas, que existe um perigo, que este campo magnético sempre vai estar ligado, independente se os equipamentos eletrônicos da sala de comando estão desligados ou não. Essa conduta ocorre porque tem um campo de temos esse campo de magnético principal, e nós temos que ter essa sinalização. Essa sinalização de que o campo magnético sempre está ligado, ocorre por quê? Para que eu tenha um campo magnético principal, para que eu possa ter a interação com com os íons de hidrogênio, com os prótons, eu preciso de um campo magnético potente, que nunca é desligado. Mas como que a gente vai gerar esse campo magnético? Basicamente, o equipamento ele vai ser formado sobre uma liga dúctil de nióbio titânio, que é uma liga que vai gerar uma que vai, na verdade, ter a probabilidade, a possibilidade de gerar um campo magnético. Como nós vamos fazer isso? Eu preciso que essa liga ela entre em uma temperatura que ela alcance a supercondutividade. Para o caso do nióbio titânio, nós necessitamos que ele esteja num vácuo, que ele esteja embebido em hélio líquido, a mais ou menos uma temperatura ali de 4 kelvins, para que ele alcance essa supercondutividade. Então, é muito comum nós escutarmos as pessoas achando que o hélio líquido, a parte de criogenia, ela é para resfriar o aparelho. Nós temos sistemas que vão resfriar o aparelho, como o ar-condicionado, parte de água gelada, ah, inclusive isso causa no aparelho, às vezes, as falhas desses subsistemas, muito mais danos do que, às vezes, o próprio mantenimento do hélio. Então, o hélio não serve para resfriar o equipamento em si. Obviamente, ele vai resfriar, mas ele vai resfriar essas ligas, para que quando elas alcancem esse estado crítico de temperatura, haja um estado de supercondutibilidade, ou seja, para que eu possa ter a passagem de corrente elétrica sem resistência, porque se você tem resistência na passagem de corrente elétrica, obviamente você vai gerar um calor. E esse calor, essa energia, ela não pode ser, ela na ressonância não é admissível. Eu preciso da supercondutividade, eu preciso desse mantenimento. Ocorre que, em algumas situações, como nós já dissemos que o campo magnético principal não pode ser desligado, eu tenho uma emergência e eu preciso desligar esse campo magnético, existe um risco à vida. Então, nós temos a unidade de rundown. A unidade de rundown, deixa eu pôr aqui o apontador, que é essa daqui na GE, ela basicamente vai iniciar o processo de quenching do aparelho, que é a liberação do que antes estava em estado líquido, do hélio, para um estado gasoso. Quais são os perigos deste procedimento? Primeiramente, nós só vamos, efetuar esse procedimento se existe um risco à vida. "Ah, Renata, a enceradeira está grudada na ressonância. Não tem ninguém lá, não existe risco à vida", você vai ligar para o seu fabricante. O seu fabricante vai tem um procedimento operacional padrão para isso. Vai ser feito o nós vamos baixar esse campo magnético,
para que seja retirado esse equipamento, esse objeto que seja. Por favor, a enceradeira grudou no aparelho? Não tente puxar a enceradeira. Quanto mais você tenta puxar, mais você vai forçar esse campo magnético, você pode até gerar um quenching espontâneo e não com todas as medidas de segurança com o fabricante te dando esse suporte. Para vocês terem uma ideia, deixa eu ver se eu consigo iniciar esse vídeo. Isso é um exemplo, obviamente esse quench foi programado, de o quanto expande o hélio líquido, é mais de 1 para 600 vezes em espaço de líquido para gás. E este gás, ele não somente é extremamente gelado, por isso ele vai sair por um tubo quenching, que tem que estar numa área sinalizada e vazia sempre, mas também ele gera um pouquinho de névoa dentro da sala. Então sempre nós vamos ligar a chave do exaustor e sempre nós vamos ter o cuidado para que dentro desse ambiente, desse sistema, nós não tenhamos queimaduras e nem asfixia. Por quê? O hélio vai competir com o oxigênio, e aí ele pode gerar uma asfixia muito grave, tanto que a grande maioria das portas hoje de ressonância, elas têm sido feitas para abrir externamente, para que você não tenha essa pressão quando abre. A outra o outro fator dentro da ressonância que pode gerar aí uma preocupação muito grande, que inclusive é o mais comum, são os campos de é a radiofrequência, né, o campo eletromagnético oscilatório. Os pulsos de RF, eles vão ser utilizados para gerar sinal, e você tem inúmeros, relatos de queimaduras por aquecimento na ressonância. A maior incidência de acidentes é relacionado à ressonância, e geralmente o risco é maior em pacientes sob anestesia ou pacientes com déficit de autorregulação de temperatura corpórea. Então, o porquê esse tipo de acidente ainda ocorre, por que ele ainda é tão comum? Sempre é: "Ah, mas não vi o eletrodo, não me dei conta de que o cabo estava próximo do paciente. O paciente ficou sob muito tempo em sedação." Novamente, nós não devemos buscar culpados. Vamos avaliar o processo. Onde houve uma falha neste processo? O que ocasionou esta falha? Para que esse processo possa ser revisto e para que ele não venha acontecer novamente. Uma amiga, inclusive muito querida, que coordena aí diversos programas de qualidade, uma vez me disse que, e realmente é um fato, todos os hospitais, em qualquer procedimento, eles têm uma probabilidade de acidente, de incidente, de risco. Então, nenhum hospital trabalha imaginando que ele nunca vai ter um acidente em ressonância magnética. Nós temos que estar preparados para que isso ocorra, evitando com os processos, mas sempre há uma probabilidade, porque nós estamos lidando com processos extensos, nós estamos lidando com recursos humanos. Então, os processos de qualidade sempre têm que ser revistos. Um processo, inclusive, que nós, applications, sempre falamos, são sobre as taxas de absorção de energia específica. Para quem não se recorda, SAR é uma sigla para Specific Absorption Rate, que é basicamente o quanto de energia uma unidade de massa vai adquirir, vai receber. Então, basicamente, potência por quilo, watts por quilo, energia por tempo. Nós temos algumas formas de se trabalhar no equipamento para isso. A primeira forma é um low SAR, depois nós temos normal SAR, first level e second level. O low SAR, basicamente, ele vai diminuir um pouco o que é determinado pelo International Electrotechnical Commission, o IEC. Esses limites, vou pegar aqui um exemplo que vocês podem verificar na tabela, por exemplo, em normal mode, que seriam 2 watts por quilo para a região da cabeça, para o normal mode, enquanto para o first level são 4 watts por quilo. Esses parâmetros, eles vão ser determinados pelo IEC, não é a GE, não é a concorrência. Então, quando você inicia o seu estudo, sempre você vai determinar se você vai trabalhar com algum desses níveis. E você sempre vai monitorar no seu SAR display o quanto de energia que esse paciente está recebendo, o quanto de SAR ele está recebendo. Em 10 segundos, que seriam ali
digamos, quase em tempo real, 6 minutos, que seria uma média, e também em relação à temperatura dependendo do equipamento, não, do equipamento e versão de software, a temperatura da sala do magneto. O porquê isso é importante? É muito comum nós vermos, principalmente hoje aí nas redes sociais, diversas, digamos, eu não vou dizer absurdos, mas, por exemplo, porque fizemos a ressonância de cabeça de um bebê em uma bobina de joelho. Isso é um absurdo. Por quê? Não só pelo fato de que você às vezes está usando uma bobina TX-RX, que é transmissora e receptora, que vai ter, pelo equipamento, uma configuração de extremidade, ou seja, que ela vai ter um SAR maior em first level do que para a cabeça, que é 3.2, você está submetendo esse paciente a um risco gigantesco. Quando nós trabalhamos em normal mode, nós trabalhamos em limites dentro do IEC que são um pouquinho mais baixos do que o first level. Se o seu paciente ele não tem nenhuma contraindicação, é um paciente letivo, é um paciente que responde bem, você pode trabalhar em first level. Se o seu paciente, por exemplo, já está, imagina um 3 Tesla, uma prótese dupla de quadril, não consegue nem esvaziar a bexiga e, nossa, é um exame de próstata. A gente pode trabalhar com normal level. Se nós temos um paciente, por exemplo, que tem um implante de DBS, idealmente vamos trabalhar com low SAR. Então, não existe uma regra. Nós temos o depende. Depende do paciente, depende do seu campo magnético, depende da sua situação, depende se ele está sedado ou não, se ele é colaborativo ou não, se ele tem um déficit cognitivo ou não. Essas são coisas extremamente importantes para se ter em mente. Todas essas informações, elas estão dentro do nosso manual. E não são só relacionadas ao SAR, mas elas também vão ser relacionadas ao gradiente. Os gradientes de campo magnético, eles basicamente têm uma função, específica, mas que ele pode levar a algumas estimulações periféricas. As pessoas tendem a subestimar o risco da variação dos campos gradientes. Então, por exemplo, eu coloquei aqui 2 reportagens que indicam que existe também um risco. Durante as aplicações, para quem não teve a oportunidade de acompanhar, nós sempre falamos sobre o diferencial de campo magnético por diferencial de tempo, que é basicamente quando você controla o seu slew rate do gradiente, que é a taxa de mudança do campo magnético em função do tempo dado em Tesla por segundos. O que isso significa? Eu posso trabalhar em normal mode ou first level. Isso significa que no percentil mais sensível da população, a gente estima que seja necessária uma 39 vezes mais energia do que é produzida pela amplitude do pico de gradiente de 0,05 Tesla por metro e um slew rate de 200 Tesla por metro por segundo. Isso quando a gente trabalha nesse modo. Quando a gente trabalha em first level, a gente vai aumentar um pouquinho essa probabilidade, ou seja, 80% da população em normal mode pode sentir ali uma estimulação periférica. Quando você trabalha em first level, basicamente 100% das pessoas vão ter essa estimulação. E o porquê isso é importante? Isso é importante, por exemplo, para aqueles pacientes que não trocaram de roupa. Mas por que não trocou de roupa? Eu vi que a roupa não tem nada. Nós sempre preconizamos que os pacientes troquem de roupa e que o hospital ou a clínica forneça uma roupa para esse paciente, porque você tem certeza que ali não tem nenhum tecido sintético, né? Hoje nós temos ali fibras com diversos componentes para evitar o sudorese ou para a transpiração ser melhor, enfim, que podem ocasionar, que podem ali ter uma condutividade. E nós temos inclusive cobertores que tem ali um fiozinho de cobre que pode indicar, que pode gerar essa passagem ali de corrente. Então, sempre materiais e roupas fornecidos pelo próprio instituto e sempre escolher normal ou first level ou low SAR de acordo com o seu paciente. O second level, geralmente vocês vão ver só institutos de pesquisa que, apesar de eles estarem dentro das regras do IEC, vão ser colocadas ali algumas limitações específicas daquela pesquisa. Ainda em relação ao campo magnético,
os gradientes, nós temos a geração do ruído acústico, que são justamente o resultado da vibração das bobinas de gradiente pela passagem de corrente. As frequências mais altas, por exemplo, aquisições rápidas em neuro, como o Bode, como o DTI, como a difusão, exames de perfusão, geralmente sequências gradientes, elas podem alcançar até 99 decibéis dentro do bore. Então, nós necessitamos de uma proteção acústica que diminua pelo menos 29 decibéis. Ah, Renata, mas o paciente tem déficit acústico, ele não escuta. O som é uma onda mecânica. Então, às vezes, esse paciente pode ter uma perda neurosensorial do som, mas ele ainda vai sofrer o impacto dessa onda. Então, todos os pacientes, sem exceção, com sedação ou não, devem usar uma proteção acústica. Como eu falei antes, nós temos a estimulação dos nervos periféricos, que em inglês seria PNS, que é basicamente de acordo com a performance do gradiente, ou seja, se eu tenho uma alta variação desse gradiente, por exemplo, eu faço um corte super fininho, e esse corte bem inclinado numa sequência de perfusão que seja, qualquer mudança nesse slew rate do gradiente vai gerar uma estimulação nervosa periférica. Em geral, ela não é prejudicial, mas existem alguns casos ali que você tem que tomar um pouquinho mais de atenção, porque você pode ter uma fibrilação ventricular, porque tem um aumento da onda T. Até mesmo em ressonância cardíaca, por exemplo, nós indicamos que os pacientes usem os eletrodos em VCG para não ter esse aumento da onda T, perdão, pelo efeito magneto-hidrodinâmico. Então, é sempre importante ter isso dentro da sua concepção. Eu pontuei aqui algumas condutas só que acabam gerando um pouquinho de confusão. Então, por exemplo, gestação. Posso fazer ressonância de pacientes grávidas? Sim ou não? Depende. Essa é sempre a resposta. Por quê? Essa é uma conduta médica. Os vendors não vão falar se você pode ou não fazer fazer a ressonância de uma grávida, porque essa é uma decisão médica. O que nós temos como suporte é o que está dentro da literatura. Então, hoje, até no último update do ACR, nós temos que não houve nenhum efeito detectado, na verdade, nenhum efeito deletério ao feto às pacientes que foram submetidas à ressonância magnética em 1,5 Tesla ou em 3 Tesla. Então, existe dentro do guia do ACR que você pode fazer ressonância magnética de gestantes, independente da idade gestacional em 1,5 Tesla e sem limite de tempo. Em 3 Tesla, também independente da idade gestacional, porém até 30 minutos. O que isso é importante? A literatura diz isso. É isso que eu vou seguir? Você vai seguir a conduta local determinada pelo seu radiologista, porque nesse momento ele é o médico responsável por aquele paciente. Então, se ele determina que você vai esperar 4 semanas, 4 semanas serão esperados. Vou esperar 12 semanas? 12 semanas serão esperadas e assim por diante. Uma outra situação que é muito comum são pacientes claustrofóbicos ou pacientes que têm uma ansiedade muito forte e acabam por tomar sedativos. Nenhum paciente pode estar dentro da ressonância que tenha a sua cognição afetada de alguma forma, seja um déficit cognitivo de um paciente que tem algum transtorno, ou seja um paciente, vou tomar só um remedinho. Esse paciente, ele tem que estar acordado, ele tem que estar ciente do que está acontecendo, para que caso ele sinta um aquecimento, para caso ele sinta alguma coisa estranha, ele possa apertar a campainha. Campainha, inclusive, que sempre, isso é uma regra, todo paciente que entra na ressonância magnética tem que fazer um teste da campainha. Aquilo é um equipamento, ele pode gerar falhas. Então, o paciente tem que testar, todos, sem exceção. Imagina se, por um acaso, você faz uma injeção de contraste e a campanha não está funcionando. Então, todos os pacientes têm que fazer esse teste antes de entrar no equipamento. Outra coisa muito importante são que, se você tem um paciente que foi anestesiado, esse paciente tem que ser monitorado por um subsistema que não é o da ressonância, porque os gates da ressonância, eles são adaptados ao campo magnético. Então, você não pode colocar um gating da ressonância para monitorar a vida do paciente. Eles vão sofrer uma correção pelo campo magnético, então existe até um aviso em amarelo abaixo dizendo que eles não são indicados. E nós temos hoje em dia também o caso de pulseiras e tornozeleiras eletrônicas para pacientes que estão cumprindo pena em regime domiciliar.
Não podemos tirar essa tornozeleira, mas também não podemos fazer a ressonância. O quão importante é este procedimento ou não, o médico do paciente vai determinar, e aí cabe aí aos órgãos competentes determinar o que vai ser feito ou escolher uma outra modalidade de imagem, porque isso é completamente, não seguro dentro da ressonância magnética. O outro ponto que nós temos é em relação ao contraste. Só para recordar, o contraste que nós usamos é a base de gadolínio, que é um metal pesado da família dos lantanídeos, porque ele tem funções paramagnéticas que vão mudar os tempos de relaxamento T1, T2, T2 estrela, para gerar uma diferença na minha imagem e contribuir, dar um valor incremental àquele exame. Ele sempre é cumulativo e tóxico, a não ser que ele seja agregado a quelatos. Esses quelatos podem ser iônicos ou não iônicos, lineares e macrocíclicos. De uma forma geral, o íon do gadolínio ele vai ter sempre 9 sítios e mais o quelato, ou seja, vão ser 8 ligantes de átomos doadores e um último de água. Nós determinamos como iônico aquele que tem. Eu vou pegar um exemplo mais comum, sem citar a marca, mas geralmente os que são iônicos eles têm 5 ácidos carboxílicos, dentre os quais, se eu não me engano, 3 são aminonitrogênios, ou seja, são sais de meglumina ou sódio. E os não iônicos, que no lugar de 5, tem 3 ácidos carboxílicos que acabam neutralizando as 3 cargas do gadolínio. E aí ele vai se ligar com 2 ligações restantes, sendo 2 metilamidas não iônicas, que vão deixar uma ligação um pouquinho mais fraca quando comparada aos ácidos carboxílicos. Então, diferente da tomografia, na ressonância, os contrastes que são iônicos acabam tendo um pouquinho mais de segurança. Mas esse é só um detalhe. Dentro da ressonância, nós podemos classificar os contrastes de diferentes formas. As mais comuns são em relações às suas ligações. Ele pode ser linear ou não linear, ter uma formação anelar, cadeia aberta, mais flexível ou não. De maneira geral, já é um consenso que os contrastes que são macrocíclicos, eles têm uma possibilidade, uma probabilidade menor de sofrer o processo de transmetalação. O que é o processo de transmetalação? São, por exemplo, situações em que você tem cátions endógenos, como por exemplo o zinco, que vão substituir o gadolínio dentro dessa molécula. E aí você vai ter o gadolínio livre dentro do organismo daquele paciente. E qual que é o problema disso? O problema, basicamente, é que o gadolínio ele é insolúvel e ele vai formar um conteúdo ali fibrilar que não vai ser excretado pelos rins como seria de se esperar, podendo levar aí a algumas doenças. Outra classificação é em relação à sua biodistribuição. Então, nós temos, por exemplo, hoje contrastes que são hepatoespecíficos, que eles vão ter uma excreção biliar, que eles vão contrastar hepatócitos saudáveis de maneira diferente e num tempo diferente. Então, quando você usa um contraste hepatoespecífico, você vai ter a mesma contrastação ali no seu arterial, no seu portal, no seu equilíbrio, porém, ali após uns, hã, por costume, 19, 20 minutos, mas tem alguns protocolos que os médicos vão variando, vão fazendo uma avaliação de 5, 10, 15 até 20 minutos, mas que vocês vão ver essa excreção, como é o caso do terceiro, esse axial, esse terceiro que eu coloquei. E os macrociclos, nós temos aí uma osmolaridade também que é um pouquinho menor. Então, por exemplo, a maioria dos lineares nós temos uma distribuição aí de 0,2 por quilo, então um paciente de 70 quilos, nós vamos injetar 14 ml, enquanto com outro contraste, nós temos um tempo de relatividade muito maior, então eu consigo injetar menos contraste e ter um efeito similar, às vezes até um pouquinho mais potente para exames de passagem, primeira passagem, como mama, como anjos e assim por diante. Então depende aí de qual é a escolha. A situação que nós temos também ah, uma outra classificação é em relação ao seu risco de fibrose nefrogênica sistêmica. Como eu disse, o gadolínio livre ele vai se ligar a ânions hidrógenos e vai gerar esse precipitado insolúvel que leva a essa reação fibrótica, que comumente nós chamamos de fibrose nefrogênica sistêmica. Então, nós podemos colocar uma nova classificação, nós temos papers aí até de autoria nacional muito bons, que classificam como alto, intermediário ou baixo, mas de uma maneira geral, nós podemos usar o clearance de creatinina como um filtro de segurança. Então, nós sabemos que
apesar de não se ter elucidado qual é o mecanismo que gera a transmetalação e que leva à fibrose nefrogênica sistêmica, sabe que ela é mais comum em pacientes que têm um déficit do sistema renal. Então, nós levamos a uma doença aí que é irreversível. Existem alguns casos que nós podemos fazer hemodiálise, coisas do gênero, mas, em geral, é sempre ponderado avaliar muito bem o custo-benefício, porque é uma doença, uma dermopatia fibrosante progressiva, então essa estratificação pelo cálculo de clearance de creatinina é muito importante. Os mais comuns, basicamente, vão utilizar os testes de Cockcroft e o MRD-RD, se possível, sempre os dois, porque um subestima idosos e o outro subestima o sexo feminino. Nós temos uma classificação um pouquinho diferente para a população afrodescendente por conta das taxas de filtração glomerular, então sempre vão levar em consideração idade, peso e a creatinina e o sexo para poder fazer a contabilização dessa estratificação. Todas essas informações, nós temos disponíveis hoje na internet, mas é muito comum ter ali uma tabelinha de Excel, alguma coisa do gênero, para que isso seja um procedimento um pouquinho mais rápido. E uma outra preocupação é em relação também, que não é uma novidade, mas ao depósito de gadolínio, principalmente correlacionado a contrastes lineares, nos quais você tem um depósito no cérebro, principalmente em pacientes que fazem exames rotineiramente. Então, entenda-se pacientes que fazem controle de esclerose múltipla, pacientes que fazem controle de esclerose lateral aminiotrófica, ou seja, ressonâncias diversas durante um período de muito tempo. Então, isso é uma coisa muito importante. E em relação também ao ambiente. Se você for parar para pensar, todo gadolínio é excretado via renal ou via biliar. E para onde vai esse gadolínio? Nós tivemos um estudo que não é tão recente, que foi feito ali na Baía de São Francisco, onde foi registrado a presença de gadolínio dentro dessa baía. Ali é uma área que nós temos muitas ressonâncias magnéticas. Então, fica o questionamento: o quão isso pode influenciar futuramente? Nós temos não só em relação a coisas de área de saúde, né, dejetos de área de saúde, mas a nossa vida em geral, mas o quanto isso vai afetar futuramente, porque é um metal pesado que está sendo colocado dentro do nosso meio ambiente. O que vai ser feito com isso? Quais são Não existe nenhum estudo que projete o que pode ser feito. Então esses são alguns pontos que têm levado, de uma maneira geral, radiologistas e pessoas da área da radiologia a diminuir os meios de contraste, o seu uso. E na nossa atual situação de uma certa escassez de alguns meios de contraste, isso acaba sendo uma obrigatoriedade, digamos assim, nós buscarmos alternativas para isso. Ah, de uma maneira geral, o pensamento que fica, o raciocínio que fica é: usar o contraste realmente quando ele é necessário. Não todos os crânios nós vamos injetar contraste, porque é uma rotina, e aí você tem um paciente com uma cefaleia que não tem absolutamente nada, e você vai fazer uma injeção de contraste nesse paciente que, às vezes, né, isso tem uma avaliação para ser feita, poderia não ter sido realizada. Então, o critério de uso de contraste é muito importante nessa parte. Bom, gente, é isso que eu vim para compartilhar com vocês. Eu espero que eu possa ter acrescentado de alguma forma para a rotina de vocês, tanto para quem está começando, quanto para quem está aí já há um tempinho. Estamos aí na expectativa de um novo guia do Colégio Americano de Radiologia, mas ainda assim utilizei a referência do último que está disponível para gente. E agradeço a participação, uma honra pelo convite, e se vocês tiverem alguma pergunta, estamos aí.